Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o título é esse que vocês estão vendo aí, e é claro, é um vídeo mais opinativo hoje. Vamos falar dessa máfia das apostas aí, esse rolo que tá dando desde a semana passada e que muita gente tá meio sem entender. Já me perguntaram umas 3, 4 vezes já nas redes sociais sobre o que tá acontecendo, o que eu achava disso. Então, tentar fazer um catadão aqui e opinar por cima do que realmente está acontecendo, certo? Mas antes de mais nada, me apresentando, eu sou o Luiz. Vocês podem me chamar de Luiz. Eu sou professor escolar e aqui no YouTube eu faço alguns vídeos sobre games, algumas lives também e falo também um pouco de futebol, certo? Afinal, o esporte é uma paixão de todo mundo. Muito bem. Hoje eu nem tô rodando abertura, nada, não fiz apresentação nenhuma, já tô indo direto ao assunto porque eu acho que é um assunto um pouco chato, né? Eu achei que em pleno ano de 2023 a gente não ia falar disso mais, de máfia de apito, máfia de futebol, máfia no esquema de manipulação de resultados, mas infelizmente volta a acontecer e é uma coisa muito triste. Por que que eu falo que é triste? Como as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de esporte, eu não acompanho somente o futebol, acompanho outros esportes também, como o basquete, como futebol americano, acompanho alguns esportes americanos como a NHL, que é o hockey no gelo, acompanho a NBA, né, aqui no Brasil a Liga Nacional, a NBB, acompanho o ciclismo, acompanho o rugby, alguns outros eventos esportivos assim que tem por fora, vou sempre dando uma olhadinha, né? Já fui até mais de automobilismo, mas hoje em dia eu não acompanho tanto. Mas o futebol é sempre o esporte que mais chama atenção. A gente gosta de ver os craques disputando, os melhores jogadores em campo, a disputa sendo boa, a disputa sendo legal, leal. Só que infelizmente tem gente que é, gosta de não levar na esportividade, gosta de levar mais por causa do cachê. Bom, vamos tentar entender então o que, que aconteceu, o que, que vem sendo notícia aí. Como vocês sabem, ou devem ter lido em algum lugar, o Ministério Público de Goiás abriu uma investigação chamada Operação Penalidade Máxima 2, que é uma operação que verifica é, sobre manipulação de jogos que podem estar acontecendo no Brasil em todas as suas divisões, desde a Série A até a Série D, e alguns campeonatos estaduais e regionais, envolvendo os times grandes e times pequenos, né? Aqui na página da ESPN, a gente pode falar aqui, ó, falando sobre o escândalo de apostas no futebol brasileiro, e novamente aqui toda a matéria falando de manipulações de resultados, é claro, destacando o Campeonato Brasileiro de 2022, do ano passado, né? Foram 16 pessoas investigadas pelo Ministério Público de Goiás, e alguns foram muito citados, como por exemplo o Bauerman, que é zagueiro do Santos, o Aleph Manga, que é jogador do Curitiba. Outro dia ele jogou contra o São Paulo alguns dias atrás aqui. Hoje eu tô gravando na quinta-feira de 18, há 2 semanas atrás teve um jogo contra Curitiba contra o São Paulo, ele jogou, esteve em campo. Outros jogadores de outros clubes, como o Juventude, teve acho que 2 jogadores afastados também. O Atlético Paranaense também teve 2 jogadores afastados. É uma situação muito complicada que falei que mostra alguns jogos que foram em análise para ver se houve alteração de resultado, enquanto o cachorro também participa da live, participa do vídeo. Tem o Gabriel Tota do Ipiranga do Rio Grande do Sul, ó, o Igor Carius do Esporte, o Paulo Miranda do Náutico, Fernando Neto do São Bernardo, ó, o Matheus Gomes do Sergipe, e fala toda a matéria. Essa matéria está disponível no site da ESPN, ó. E aqui vários outros jogadores citados nesse processo, ó. Da Davi Monte, Nino Paraíba, Natan do Grêmio. É, é complicado, né? É uma situação que a gente não gostaria de estar falando novamente em pleno ano de 2023. E estamos falando em 2023 sobre essa máfia dos apitos. Isso aí faz a gente relembrar, por exemplo, o campeonato de 2005. Ah, o que, que aconteceu em 2005? Bom, para quem não era nascido ou para quem viveu aquele campeonato, o campeonato brasileiro que foi vencido pelo Corinthians, houveram alguns indícios de manipulação de resultados, onde alguns árbitros, alguns jogadores aceitaram é, mudar o resultado da partida com algumas atitudes. Um árbitro que foi a bola da vez naquela oportunidade, né? Foi o Edilson Pereira de Carvalho, que era um árbitro muito conhecido no Brasil, muito reconceituado, árbitro FIFA. Ele acabou sendo banido do futebol após esse esquema de manipulação de resultados.
Naquela ocasião, 11 partidas voltaram, tiveram que ser refeitas, mudaram até as datas de alguns jogos por causa disso aí, atrapalharam o calendário de alguns clubes que tinham planejamento. Eu lembro que teve clássicos que teve que ser realizado duas vezes. Corinthians e Santos teve que ser realizado duas vezes no jogo na Vila Belmiro. Corinthians e São Paulo teve também que ter realizado duas vezes. Por causa disso, um jogo de São Paulo e Ponte. Eu fui até no primeiro jogo, assisti São Paulo e Ponte, foi 1x0 pra Ponte. Aí no outro jogo não fui, aí voltou o jogo, o resultado foi outro. Eu não me lembro agora, mas a Ponte ganhou também, infelizmente. Mas foi do da época. E nessa manipulação que aconteceu naquela época, mudaram-se totalmente a tabela do campeonato e deu no que deu. Até hoje é alvo de investigação aquele campeonato, mas não vai mudar mais nada o resultado, né? Já foi consolidado os jogos, o Corinthians é campeão e agora já não interessa mais a ninguém. Mas infelizmente, o que nós achamos que tinha sido morto e enterrado em 2005 volta à tona em 2023. Uma das coisas que pode ser levantado como suspeita também esse grande número de casas de apostas que hoje aparecem no Brasil, aparecem no comercial toda hora. Acaba um comercial, já entra outro na televisão falando sobre apostas de é, sites de aposta para você apostar, ganhar. Né? Eu já participei de casas de apostas, já fiz, como fala, apostas em sites assim. É, só lembrando assim, os sites eles são, como fala, eles são fiéis ao que prometem, eles pagam. Por exemplo, no que eu apostei na época, né, não tinha, existia Pix ainda. Era tudo ainda por transferência bancária. Eu ganhei muito, ganhei pouquinha coisa, só coisa de. Não dava nem pra fazer supermercado, pra falar a verdade. E aí, o que eu ganhei, eles faziam transferência já no um dia ou outro e tava certinho. Mas era coisinha pouco, não dava nem 100 reais, se for falar a verdade pra você. Mas hoje eles fazem hoje por Pix, né? Ah, você aposta e já recebe o Pix. Legal, bacana. Só que apareceu uma quantidade absurda de casas de apostas que a gente tá vendo até dentro dos estádios, nos comerciais. E a gente imagina que isso pode ter relação, certo? E algumas coisas aqui, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui. Assim funciona uma casa de apostas, ó. O que se chama atenção nisso aqui? Porque eles não apostam apenas nos resultados, ó. Aqui é um print que eu tirei de uma casa de apostas que eu encontrei na internet. Só que eles mostram aqui algumas odds, né? Isso aqui chama odds, que para quem não sabe, que fala a seguinte coisa, ó. Time tomar mais de um gol, tomar mais de dois. Quem vai fazer o gol primeiro, por exemplo. Olha lá, chance dupla, o pessoal pode apostar duas vezes. As duas equipes marcam gols. Pode ver, né? E aqui os jogos que vão estar disponíveis para aposta. Aqui eu peguei a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Da data de hoje que eu tô gravando. Pode ver São Paulo e Vasco, Santos e Palmeiras, Bahia e Goiás, América e Fortaleza, Botafogo e Fluminense. Então, há muita coisa que pode ser apostada. E essas odds, elas vão mudando conforme o jogo. O jogo começa e aí vai acontecendo os lances na partida, elas vão mudando. Às vezes pode aparecer assim, ó, o outro time tá atacando menos, aí de repente a chance dele fica maior. Ou então tem lá, dependendo da casa de aposta, qual jogador vai estar o primeiro cartão amarelo? Quantos cartões amarelos vai ter no jogo? Qual jogador pode ser expulso? Quem vai fazer o primeiro gol? Né? E conforme a pessoa for acertando, ela vai acumulando um montante no final do jogo. Se ela conseguiu ser vitoriosa, a banca paga ela, né? Geralmente o pessoal chama isso também de um jogo de azar. Não deixa de ser um jogo de azar, mas é uma coisa que é legalizada de uma certa maneira. Tem uma certa legalização para esse tipo de funcionamento. Só que o problema é a quantidade absurda que começaram a aparecer de casas de aposta. Eu não sou contra, mas é uma quantidade tão absurda que a gente começa a desconfiar se tem alguma coisa errada ou não. Mas já vou explicar isso aí. Por exemplo, aqui nessa imagem aqui, pode ver, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casas de apostas anunciadas no mesmo. Atrás do gol aqui, nessa mesma frame aqui, onde a câmera. Essa tomada de câmera. Aqui numa outra tomada de câmera aqui no jogo Bahia e Chapecoense, né? Ó, uma, duas. Esse aqui também é uma casa de apostas. Três, quatro, cinco. Aqui no campo do Palmeiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Na mesma direção, tudo atrás do gol, né? Enfileiradinho. Tá.
Mas o que que isso tem a ver, por exemplo, a casa de apostas? Primeiro, quem coloca essas casas de apostas na beira do campo são as empresas que são pagas para colocar as propagandas, além das casas de apostas, que são os próprios anunciantes, e, é claro, os detentores do direito do campeonato, né? As empresas que organizam o campeonato colocam as propagandas lá. E é tudo normal, gente. É como se eu quisesse anunciar um produto meu e colocasse lá no campo do Palmeiras. Tá lá anunciando. Não tô fazendo nada de errado, cara. E compra quem quer. É aquele negócio que todo mundo já sabe como funciona o esquema. Só que começou a aparecer uma quantidade tão absurda que muita gente começou a desconfiar. Tá. O que eu quero dizer nesse caso? As casas de apostas têm culpa? Bom, nesse caso de máfia das apostas, não. Por quê? As casas de apostas, se você parar pra pensar, elas também são vítimas. Como assim vítimas? Sim, elas são vítimas. Porque é um grupo de pessoas que se organiza e nessa organização eles fazem várias e várias apostas pedindo para jogador ir lá, toma um cartão lá para mim, eu te pago 50 mil reais. É um dinheiro até considerável. Eu te pago 100 mil se você. Se o seu time tiver duas expulsões na partida. Ou se o seu time fizer dois gols. Ou terminar o primeiro tempo perdendo 2-0. Tem um jogo aqui do Grêmio, foi visto assim, né? Teve o primeiro tempo. O Grêmio não, o Goiás. Perdeu de 2-0 do. Tava ganhando 2-0 do Goiânia. Num jogo lá. Terminou 8 pro Goiás. Mas quem fez aquela negociação lá, queria que os jogadores do Goiânia meio que fizessem corpo mole e deixasse o Goiás vencer o primeiro tempo. E aí o Ministério Público catou isso aí também, catou lá em Goiás isso aí. Talvez acho que foi o start de todo esse imbróglio, né? Então, conforme as odds vão aumentando, o pessoal vai ter interesse nesse ou naquele jogador para que faça alguma coisinha ou outra, né? E aí acontece certas coisas, que a gente começa a desconfiar de lances, por exemplo. Nossa, por que que aquele jogador fez isso? Tocou a bola para trás, tomou um cartão, fez uma falta desnecessária, sabe? Então a gente fica meio que sem dizer, sem dar uma resposta. Não tem necessidade de algumas coisas, né? A gente desconfia muito desses negócios. Então, a casa de aposta acaba se tornando uma vítima nisso. Seria mais ou menos de comparar como as instituições bancárias ou instituições de créditos. Por exemplo, eles fornecem créditos a empresas ou a pessoas, só que aí tem uns espíritos de porco que organizam-se em grupos e fazem duas, três, quatro, cinco empresas diferentes, ou CPFs diferentes, CNPJs diferentes, e vão nessas empresas pedir crédito. A, a empresa de boa fé vai lá dar o crédito à pessoa, uma quantidade X, e de repente essas empresas somem quando já está com o dinheiro na mão. Quem vai tomar prejuízo são as instituições. Não sei se vocês entenderam ou mais ou menos qual é a análise. Seria a mesma coisa da casa de apostas, se tornariam vítimas dessas empresas. Apesar da quantidade, né, e a gente achar muito absurdo, que nem eu acho absurdo a quantidade de casas de apostas, elas são vítimas também desse tipo de esquema. É uma coisa ruim, né? Nesse caso a banca perde, né? É bem feito para a banca? Não, porque obviamente deve ter pessoas lá trabalhando normalmente, trabalhando honestamente e são vítimas de outros espíritos de porcos que tem aí. E nesse espírito de porcos envolve jogadores que não deveriam se envolver, principalmente jogadores de primeira divisão. Já é tão difícil o jogador de futebol sair de uma base e jogar num clube de primeira divisão recebendo até um bom salário, que são bem pouquinhos se você parar para pensar na quantidade de jogadores de futebol que nós temos no Brasil. Se fosse, por exemplo, na Série D, onde o jogador recebe lá um salário, dois salários, a gente até entendia. É errado, mas é até entendível. Mas um jogador de primeira divisão, que nem o rapaz do Santos lá, que se manipulou por 50 mil reais, é realmente algo errado a se pensar. Segundo as informações que foram divulgadas, até semana passada, o pessoal do Sport TV tinha citado que haviam cerca de 120 jogadores nesse esquema para ser analisados, para serem investigados. Eu não sei qual que é o número exato, né? Pra falar a verdade para vocês. Mas é um número absurdo. E falaram também que pode haver árbitros, né, nesse meio. Novamente, árbitros, né? A gente, putz, né? Árbitro de novo, não. Por que árbitro envolvido? Bom,
Uma das coisas que faz a gente levantar essa suspeita é que a arbitragem no Brasil ela já é ruim. A arbitragem no Brasil é ruim. Ela. Você vai ver os últimos jogos que a gente vem tendo. É péssimo, é um ruim atrás do outro. A gente viu o Corinthians e São Paulo no domingo, agora, um dia antes, Bahia e Flamengo. Aliás, o árbitro de Bahia e Flamengo, ele apitou também o jogo do Fluminense com o Cruzeiro na semana passada. E, cara, eu não lembro o nome dele agora, aqui não tô com o nome dele, mas pelo que levantaram de suspeita não, de informações dele, ele desde o ano passado apitou acho que 20 jogos da Série A, 15 ou 20 jogos, não lembro, acho que é 15 o número certo. 15 jogos da Série A, distribuiu 113 cartões amarelos e acho que 18 cartões vermelhos. É mais de um cartão vermelho por jogo. Imagina, cara. Então você começa a ter árbitros que estão em fases ruins, junto com todo esse esquema aí. Eu não estou falando que estão envolvidos, estou falando que são suspeitas. E aí, de repente, a gente não sabe se a arbitragem de tal pessoa é confiável ou não é confiável, né? A gente fica na dúvida. E outra coisa a se lembrar que nós também temos, nesse momento, a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Olha que responsabilidade dona CBF. Ela tá sem transmissão de TV. Quando tá sem transmissão de TV, ela é passível de ser alvo de manipulações. Porque ali, muitos clubes que estão disputando a Série D, tem muitos clubes aqui no interior de São Paulo, tá disputando o 15 de Piracicaba, por exemplo, a Ferroviária. Eles podem ter seus jogadores aliciados a participar desse esquema. Eu acho que teve um jogo recentemente, eu não vou me lembrar quais times, e houve um resultado ali que não pareceu meio certo, pareceu meio fora de lugar. Então, meio fora de lugar, assim, eu digo, fora do contexto do futebol. Para quem assistiu o jogo, fala, não é para ter tomado esse tanto de gol, mas aconteceu. Então, a gente acaba desconfiando também desse negócio aí. É complicado, gente. É complicado porque muita gente que gosta de futebol acaba desgostando por causa disso. Acho que tudo é armado, tudo é errado. Muito bem. É, até o momento, as últimas informações que nós temos aqui, que 8 jogadores, segundo a CNN aqui, 8 jogadores foram afastados pelo STJD. Eles receberam um afastamento aí de 30 dias, parece, né? Deixa eu ver aqui. Deve ser 30 dias, foi pego no código, artigos 243 e 243A. Né? Eles já foram afastados dos clubes, só para avisar. Aqui o Eduardo Balmer, dos Santos, Moraes, lateral esquerdo da Aparecidense, e ex-Juventude. Gabriel Tota, do Ipiranga também, ex-Juventude. Então eles jogaram o campeonato do Brasileirão ano passado pelo Juventude. Paulo Miranda, zagueiro do Náutico e ex-Juventude. Igor Carius, do Sport e ex-Cuiabá. Matheus Felipe, goleiro do Ipatinga e ex-Sergipe. Fernando Neto, meio-campista do São Bernardo. Ex-Operário. O Operário ano passado estava jogando na Série B. Kevin Lomânico, zagueiro do Bragantino. Fica uma situação assim muito triste. E ainda saber que pode haver mais jogadores que vão ser investigados e podem entrar nessa lista é muito difícil, certo, pessoal? Lembrando, gente, tudo que eu tô falando aqui é só opinião, gente. É baseado nas informações que a gente tem e que estão disponíveis aí em todos os sites. Aqui eu tô com o site da CNN, mas estão disponíveis em sites esportivos, no GE, em outros lugares aí, se vocês podem conferir. É claro que deixa a gente muito triste, mas também deixa um alerta muito grande para a gente ficar de olho em tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Tanto parte de jogadores, né, sendo aliciados a esse esquema para receber uma grana por fora, tanto árbitros, né? Árbitro a gente sabe que não recebe muito, né, por jogo comparado aos jogadores, mas trabalhar de maneira errada não é legal, né? E é claro, todo esse imbróglio aí de casas de apostas. Não estou falando, repetindo, as casas de apostas não são as culpadas disso, mas a grande quantidade faz a gente desconfiar que uma coisa pode estar errada. Se precisa de uma regulamentação melhor até, para que se possa operar casas de apostas no Brasil e até fora do Brasil também, né? Porque afinal, muitas trabalham em outros países. E ficar de olho, vamos ver o que o Ministério Público e o STJD vão fazer aqui nos seus próximos capítulos. Ontem, quarta-feira, foi até aberta uma CPI lá em Brasília, mas eu não sei dizer
o que está sendo investigado exatamente, porque não houve informações divulgadas até a hora que eu estou gravando aqui, nessa quinta-feira. Certo, pessoal? Então é isso sobre essas informações aí. Quero fechar o vídeo aqui mandando um abraço pro senhor Roberto Souza, lá da Moto Borracharia de Sobral. Na live outro dia aqui que eu fiz de Genshin Impact, eu até falei que era de Fortaleza, mas ele não é de Fortaleza, ele é de Sobral, uma cidade do Ceará. Muito bacana. Ele tá com um projeto aí de andar de bicicleta aí por todo o Ceará, por vários lugares aí. Ele vai pedalar bastante agora, o seu Roberto Souza. Agora fica em forma, hein, seu Roberto. Vou torcer pro senhor aí. Quem quiser acompanhar o canal do seu Roberto, eu vou deixar aí na descrição. E vou mandar mais 2 abraços também pro meu querido amigo Vinícius, lá do canal Tudo Sobre o Japão. O Vinícius faz notícias sobre o Japão diariamente no seu canal. Vocês podem acompanhar. Ele pertence ao grupo TSJ Mirai. E também da Hisai Work, que é uma empresa de agência de trabalho para descendentes de japoneses. Você pode. Vou deixar também na descrição aí o Tudo Sobre o Japão. E esses dias ele apareceu na Times Square, cara. O cara tá famosão, meu. E também pro meu amigo Ultrabon, lá de Florianópolis. O Ultrabon que faz lives das praias de Florianópolis, da cidade. Muito bacanas as lives dele. Pode bater um papo com ele quando estiver ao vivo. Vou deixar os 3 canais aí pra vocês darem uma olhadinha aí, certo? É gente que acompanha a gente, do Ceará, Floripa até do outro lado do mundo. É isso aí, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, não digo gostar, né? Porque o vídeo não é legal, a gente tá falando de coisa errada, né? Mas infelizmente são informações que servem de alerta para todo mundo que gosta de futebol e não gosta de ver o futebol ser manipulado do jeito que é. Como eu falei, esperava 2023 não precisar falar disso aí de novo, de máfia de apostas e tudo mais, mas infelizmente acontece e pode envolver o meu clube, pode envolver o seu clube e não é legal uma coisa assim, certo? Gente, então dá um like pra nós aí, curta, comente, compartilhe, siga o canal, sempre tem lives aqui de Genshin Impact, de Bang Dream, de outros jogos que eu faço aqui de vez em quando, de World of Warcraft, por exemplo, certo? Siga os canais que eu vou deixar também aí na descrição. Pode ficar à vontade para concordar ou discordar nos comentários aí. Fique à vontade se você assistiu o vídeo inteiro. E deixa a palavra-chave aí como banana. Se você assistiu até o final, escreva banana no final aí, certo? Banana para pra esse pessoal da máfia e das apostas, certo? Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.